Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro Que é o Espiritismo, de Allan Kardec, aqui comigo, Eduardo Araújo, com ele, Aloísio Guigino. Nosso abraço, amigos ouvintes, sigamos juntos. E ela, a voz maviosa. Que o Senhor Jesus nos conduza. E ela tem andado animada, isso é muito bom, né? Tá mais pra cima, mais alegre. E nós estamos aí estudando o livro Que é o Espiritismo. Estamos no tópico Esquecimento do Passado, né, que é do capítulo 1, né? Então, Esquecimento do Passado, diálogo de Allan Kardec com o cético. Então já tivemos vários tópicos interessantíssimos aí, agora estamos no esquecimento do passado. Estamos no meio aqui desse tópico, deixa eu ver, ó. Você vai lá no esquecimento do passado, tem uma pergunta de Kardec, do visitante, Kardec responde. Depois estamos no complemento aí da resposta de Allan Kardec. Podemos continuar por onde, Aloísio? Voltamos da resposta ou seguimos de onde paramos? O esquecimento do passado é algo que não é bem compreendido, né? Porque nós, inclusive, já ouvi várias vezes, como é que eu vou poder me corrigir se eu não me lembro do passado? Certo? Mas nós não precisamos lembrar dos fatos, nós precisamos lembrar, ou melhor, identificar o que nós trazemos conosco, que são consequência do passado. Então não precisamos lembrar do passado. E é sobre isso que Kardec, então, faz o raciocínio dele. Então vamos continuando aqui de onde paramos, correto? Correto. Então diz Kardec aqui: servindo-me ainda da comparação supra com o aluno, direi que pouco importa saber onde, como, com que professores ele estudou as matérias de uma classe, uma vez que eles as saiba quando passa para a classe seguinte. Se os castigos o tornaram laborioso e dócil, que lhe importa saber quando foi castigado por preguiçoso e insubordinado? Porque havia todo um questionamento, né, na questão do visitante, de que o que adiantaria ter vivido outras vidas se a cada vida eu não lembro de nada. Então era o argumento. Então por isso Kardec está dizendo que não é bem assim, você não lembra dos detalhes, mas o aprendizado ele vem com você. Bem, o conhecimento, o desenvolvimento intelectual é um tesouro que é de cada um e nós carregamos conosco para onde nós formos. Tá? Então é muito importante, é aquilo que nós falamos ao início, né? Não importa o fato, interessa é como é que esse fato determinou e causou em mim alguma consequência. E se eu identificar com as consequências, isto é, como eu estou, eu não preciso lembrar do fato. Exatamente. E aí nós temos Kardec vai continuar a resposta e vai deixar claro isso dizendo o seguinte: é assim que, reencarnando, o homem traz por intuição e como ideias inatas o que adquiriu em ciência e moralidade. Digo imoralidade porque se no curso de uma existência ele se melhorou, se soube tirar proveito das lições da experiência, se tornará melhor quando voltar. Seu espírito, amadurecido na escola do sofrimento e do trabalho, terá mais firmeza. Longe de ter recomeçado tudo, ele possui um fundo que vai sempre crescendo e sobre o qual se apoia para fazer maiores conquistas. E aí nós vemos crianças, né, que mostram muito bem isso, que elas já trazem certas habilidades que não havia como ter aprendido nesta encarnação. Isso é uma coisa óbvia, clara e cristalina. Quem trabalha com criança sabe disso.
Nós vemos aí casos até espantosos, que a medicina fica buscando respostas, se seria a genética, que iria explicar isso, mas como é que pode, de onde veio essa genética? Crianças que sabem fazer cálculos matemáticos sem que ninguém as haja ensinado, desenha de forma esplendorosa, tem habilidades para a música e tantas outras artes e conhecimentos. De onde essas crianças foram aurir esses conhecimentos? Muitas delas com pais, de certa forma, até não tão instruídos assim. Caso de crianças que falam em línguas de total desconhecimento da família. Já foi estudado vários casos do tipo pelo Dr. Ian Stevenson, psiquiatra americano desencarnado já há algum pouco tempo, e tantos outros que se dedicam, se debruçam sobre esse fenômeno de crianças que apresentam conhecimentos fora daquilo que se espera. Crianças autistas, quem tem filho autista sabe que muitos deles demonstram habilidades impressionantes. Eles têm uma certa dificuldade de interação social, dependendo da gravidade do caso, mas apresentam uma inteligência muito desenvolvida. De onde veio esta inteligência? Então são essas ideias inatas que Kardec está falando que o espírito jamais as perde. Maria de Fátima Miranda. E aí está o mérito em se esforçar para viver cada vez melhor, não é? E aproveitando as oportunidades, porque Deus nos ama e nos dá a todos ensejo e oportunidade de aprendizado. Como somos ainda incipientes nessa capacidade de estudar as leis que regem a nossa vida, às vezes a rebeldia nos distancia do cumprimento dos nossos deveres. Mas aquilo que o espírito aprende e é patrimônio seu, porque, olha, conhecer algo em profundidade é ter intimidade. Aqueles que tiveram certos dons no passado e, mesmo com as suas lutas na imperfeição humana, consolidaram esses valores na alma, eles vão reencarnar em situações diferentes, trazendo essa capacidade. Uma criança, eu outro dia estava vendo quase um bebê tocando um piano, a mãozinha dele até para alcançar, mas olha, numa fluência. Então, isso também é a beleza da vida, não é? Porque hoje, no dia a dia, quantas coisas nos são dadas a oportunidade de a gente aprendê-las e a gente às vezes descuida. Porque está sofrendo isso, sofrendo aquilo, às vezes foca num detalhe de dor e distancia de toda uma benesse que está à nossa volta, desperdiçando oportunidade. Então, o mérito em buscar viver cada vez melhor, aproveitando o máximo para aprender, está nisso, porque é um patrimônio que ninguém nos rouba. Aloísio? Não, a abordagem é essa mesmo, né? Aquilo que nós... E ainda tem mais um aspecto aí que deve ser considerado. Nós, entre uma desencarnação e uma reencarnação, nós passamos um período na erraticidade, no mundo dos espíritos, em que nós também aprendemos alguma coisa. Então são acréscimos que nos são possibilitados e que nós trazemos o embrião daquilo que nós aprendemos. Nós não vamos nos lembrar do que nós aprendemos lá exatamente, mas aquilo estará em nós para que nós possamos ser vencedores das nossas dificuldades quando aqui voltarmos. Kardec vai continuar aí a resposta ao visitante, questionando sobre o esquecimento do passado, dizendo o seguinte: a segunda parte da vossa objeção, relativa ao aniquilamento do pensamento, não tem base mais segura, porque esse ouvido, esse esquecimento, só se dá durante a vida corporal. Uma vez terminada ela, o espírito recobra a lembrança do seu passado. Então poderá julgar do caminho que se seguiu e do que lhe resta ainda fazer. De modo que não há essa solução de continuidade em sua vida espiritual, que é a vida normal do espírito. Esse esquecimento temporário é um benefício da providência. A experiência só se adquire muitas vezes por provas rudes e terríveis expiações, cuja recordação seria muito penosa e viria a aumentar as angústias e tribulações da vida presente. Se os sofrimentos da vida parecem longos, que seria se a eles se juntasse a lembrança do passado? Então isso aqui é uma pergunta fundamental que muita gente não reflete.
Se nesta vida nós gostaríamos de esquecer algumas coisas que nós já passamos ou fizemos, imagina você ter que trazer o teu passado, né, misturado com o seu presente. Ia ser uma loucura, né? Nós não somos espíritos ainda, como diz Kardec, de terceira ordem, né? E só os espíritos mais elevados é que conseguem lidar com a sua própria história. Nós vemos no próprio plano espiritual, o espírito André Luiz, no livro Nosso Lar, ele mal sabia sobre ele mesmo. Ele não sabia das existências passadas dele. E ele estava desencarnado. E isso não está em contradição com o que ensina os espíritos. É porque a luz ela só é dada na medida que a gente possa enxergá-la. Jesus dizia isso, né? Que ele tinha muita coisa para revelar, mas no momento nós não estávamos ainda preparados para suportar. Então tem determinados conhecimentos que mesmo o espírito desencarnado ele não tem num primeiro momento, mas a memória é do espírito, ela está ali. E no momento certo ela vai voltando. E por outro lado, tem pessoas que durante a sua própria encarnação elas têm memórias de vidas passadas. Os insights, né? Tem os insights, tanto espontâneos quanto nos momentos de desprendimento através do sono físico. Quantas vezes, aí eu pergunto ao nosso ouvinte, você nunca lembra de ter tido um sonho, que você se via nesse sonho, mas você não era você? Né? Você tinha certeza de que você estava naquele sonho, mas não tinha a aparência atual que você tem hoje. Isso nada mais é do que muitas vezes uma recordação, uma regressão de memória espontânea, auxiliada pelos espíritos, que ocorre durante o sono físico, para que a gente venha a entender determinadas situações que estão acontecendo na nossa encarnação atualmente e que tem relação com esse passado. Maria de Fátima Miranda. Vamos lá. Não tenho nada a acrescentar não, porque ele vai continuar ainda falando sobre assuntos que parece que ele está repetindo, mas não é, porque ele vai cada vez dar uma nuance diferente dessa importância do esquecimento. Agora ele vai dar um exemplo, né, do porquê é importante esse esquecimento para o visitante que o está questionando, que diz o seguinte: vós, por exemplo, meu amigo, sois hoje um homem de bem, mas talvez devais isso a rudes castigos que recebestes pelos malefícios que hoje vos repugnariam a consciência. Ser-vos-ia agradável a lembrança de ter sido outrora enforcado por vossa maldade? Não vos perseguiria a vergonha de saber que o mundo não ignorava o mal que tinhas feito? Que vos importa o que fizestes e o que sofrestes para expiar, quando hoje sois um homem estimável? Aos olhos do mundo, sois um homem novo, e aos olhos de Deus, um espírito reabilitado. Livre da reminiscência de um passado importuno, viveis com mais liberdade, é para vós um novo ponto de partida. Vossas dívidas anteriores estão pagas, cumprindo-vos ter cuidado de não contrair outras. Então Kardec traz um exemplo prático aí para o visitante, mostrando que hoje ele é uma pessoa que está buscando o bem, está buscando uma nova vida. Mas se ele ficasse preso a esse passado, muito provavelmente iria se deprimir, né? Porque muita gente acha que lembrar do passado é como ir no cinema ver um filme. E a memória, ela está na alma. Quando você se recorda de uma experiência passada, quem já fez regressão de memória, relata que vive intensamente cada detalhe do que aconteceu. É como se o presente desaparecesse e você está vivenciando plenamente aquele acontecimento de séculos atrás. Existe um aspecto muito interessante que me chamou muita atenção quando estudando a obra de André Luiz, no livro No Mundo Maior, de André Luiz, ele trata da casa mental. E essa casa mental, sede do espírito, ele diz que pode ser comparado a uma residência comum, né? E nessa residência nós temos o porão, onde estão armazenados todos os aspectos, fatos, conquistas e deslizes do nosso passado. Está tudo lá arquivado. Nós temos a área social, que é o nosso cotidiano, é o nosso
aquilo que nós acessamos normalmente, e nós temos o sótão, que é o nosso porvir, a parte que nós queremos alcançar. Então nós vemos o seguinte, que toda a nossa história continua conosco. Apenas elas estão armazenadas nesse porão e nós temos uma dificuldade porque o acesso a esse porão é muito difícil. Nós vamos lembrar daquilo que é conveniente para a nossa vida atual. Isso nós vamos ter conosco. A própria regressão de memória, que nós tão bem conhecemos e que temos tantas obras, estudos feitos até por não espíritas, nós vemos o seguinte, que o acesso a essas reminiscências, a esses fatos ocorridos no passado, eles são limitados às conveniências do conhecimento. Porque nem tudo aquilo que nós fizemos ou que está no nosso arquivo é de interesse para nós conhecermos. O próprio espírito desencarnado, ele não tem a lembrança de toda a sua existência como espírito. Não tem. Ele vai ter a lembrança daquilo que é conveniente para a continuação do seu desenvolvimento moral, do seu desenvolvimento espiritual. Então, esse esquecimento do passado, na realidade, é uma grande dádiva que nós temos, né? Porque através dessas possibilidades, dessas limitações e desse acesso que é limitado, certo, ao nosso passado, nós vamos poder utilizar aquilo que nos é conveniente, mas não aquilo que nos traria, muitas vezes, muito constrangimento por aquilo que nós fizemos. Você estava falando e eu estava lembrando. Quando nós vamos fazer uma viagem, você pode ter vários materiais. Quer dizer, no armário você tem recurso de vários tipos de vestimenta. Mas você só vai levar na sua bagagem para a sua viagem aquelas coisas que têm utilidade naquela viagem, não é? E é interessante porque às vezes você leva, você tem determinadas coisas de uso pessoal que quando você usa, você lembra de alguém. Alguém que deu, alguém que viveu, que sofreu alguma coisa. Tem um elo de lembrança mais forte em relação a determinado momento ou pessoa. Então, nós vemos o seguinte, que dentro de todo o recurso, de tudo que nós já vivemos, quando nós vamos reencarnar, só vem aflorado na memória aquilo que vai ter uma utilidade no bem. Né? Mesmo que tenha sido algo que marque de uma forma não muito agradável, mas se tiver utilidade para um bom aprendizado, nós trazemos na lembrança. O que for útil, de repente brota em nós essa reminiscência na hora certa e conveniente para que nós possamos utilizar da melhor maneira possível. Então vamos adiante? Vamos adiante. Aí ele continua. Se os sofrimentos da vida parecem longos, o que seria se a eles se juntasse a lembrança do passado? Vós, por exemplo, meu amigo, sois hoje um homem de bem, mas talvez devais isso aos rudes castigos que recebestes pelos malefícios que hoje vos repugnariam a consciência. Ser-vos-ia agradável a lembrança de ter sido outrora enforcado por vossa maldade? Não vos perseguiria a vergonha de saber que o mundo não ignora o mal que tinhais feito? Que vos importa o que fizestes e o que sofrestes para expiar, quando hoje sois um homem estimável? Aos olhos do mundo, sois um homem novo, e aos olhos de Deus, um espírito reabilitado. Livre da reminiscência de um passado importuno, viveis com mais liberdade. É para vós um novo ponto de partida. Vossas dívidas anteriores estão pagas, cumprindo-vos ter cuidado de não contrair novas. Vai comentar alguma coisa, Eduardo? Vamos continuar, que a gente já tinha lido isso.
Quantos homens desejariam assim poder, durante a vida, lançar um véu sobre os seus primeiros anos? Quantos, ao chegar ao termo de sua carreira, não têm dito: se eu tivesse de recomeçar, não faria mais o que fiz? Pois bem, o que eles não podem fazer nesta mesma vida, falo-ão em outra. Em uma nova existência, seu espírito trará, em estado de intuição, as boas resoluções que tiverem tomado. É assim que se efetua gradualmente o progresso da humanidade. Suponhamos ainda, o que é um caso muito comum, que em vossas relações, em vossa família mesmo, se encontre um indivíduo que vos deu outrora muitos motivos de queixa, que talvez vos arruinou ou desonrou em outra existência, e que, espírito arrependido, veio encarnar-se em vosso meio, ligar-se a vós pelos laços da família, a fim de reparar suas faltas para convosco, por seu devotamento e afeição. Não acharíeis mutuamente, não é? Na mais embaraçosa posição, se ambos vos lembrasseis de vossas passadas inimizades, em vez de se extinguirem, os ódios se eternizariam. Então isso aqui é fundamental, né? Porque socorro. Quantas vezes, né? Tem muitos pais e mães que não falam sobre esse assunto porque é um assunto que os constrange. Mas quem tem muitos filhos, às vezes já eu tive, na minha profissão, a mãe acaba falando, o pai, né? Olha, eu tenho 4 filhos, mas eu confesso que tem um filho que eu não consigo lidar com ele. E aí fica aquela... Porque o pai e a mãe, sobretudo a mãe, ela tem um discurso: eu amo meus filhos igual. Porque é uma questão de... Para não ficar parecendo que ela está sendo parcial, né, no tratamento com os filhos. Então a mãe, ela tem muito esse discurso: eu amo meus filhos igual, mas não é igual. Por que não é igual? Porque são espíritos diferentes. Há relações de simpatia, algumas de antipatia, de dificuldade ou de sintonia, que fazem com que essa relação ela seja muitas vezes perturbadora para essa mãe ou para esse pai. E de onde vem isso? E vice-versa, às vezes do filho para com o pai ou com a mãe. Isso vem exatamente da explicação de Kardec, né? Somos espíritos que já convivemos, muitas vezes. E você recebe, por exemplo, um filho que você pode ter feito mal a ele em existência anterior, ou ele tenha feito mal a você. Então, naturalmente, aí entra a bênção do esquecimento, porque você não vai lembrar o que aconteceu, mas o sentimento muitas vezes vem. A simpatia vem da sintonia. Nós somos ou temos simpatia com aqueles com os quais nós sintonizamos, ou vibramos na mesma frequência, vamos dizer assim. Então, se não necessariamente ou obrigatoriamente nós tenhamos tido experiências passadas, mas se nós, como individualidade, vibramos em sintonias diferentes, em frequências diferentes, nós vamos ter dificuldade na nossa vida de relação. Então, isso tudo nós temos que levar em consideração. Agora, isso que foi lembrado aqui é fundamental. Se nós lembrássemos das nossas desavenças passadas, nós não estaríamos trazendo esse passado para o nosso presente. E como seria essa dificuldade, que já não é fácil, mas incrementada por essa lembrança, como seria isso para todos nós? Então, o esquecimento do passado, mais uma vez, nós colocamos, é uma bênção divina. Nós não precisamos lembrar do fato. Nós precisamos sim identificar em nós como nós ainda nos colocamos no desenvolvimento moral ou das virtudes em cada um. E continuando. Disso resulta que a reminiscência do passado perturbaria as relações sociais e seria um tropeço ao progresso. Quereis uma prova? Supondo que o indivíduo condenado às galés tome a firme resolução de tornar-se um homem de bem. O que acontece quando ele termina o cumprimento da pena? A sociedade o repele, e essa repulsa o lança de novo nos braços do vício. Se, porém, todos desconhecessem os seus antecedentes, ele seria bem acolhido, e se ele mesmo os esquecesse, poderia ser honesto
e andar de cabeça erguida, em vez de ser obrigado a curvá-la sob o peso da vergonha do que não pôde olvidar. Isso está em perfeita concordância com a doutrina dos espíritos a respeito dos mundos superiores ao nosso planeta, nos quais, só reinando o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa. Eis porque seus habitantes se recordam da sua existência precedente, como nós nos recordamos hoje do que fizemos ontem. Quanto à lembrança do que fizeram em mundos inferiores, ela produz neles a impressão de um mau sonho. É o nosso futuro, né? Chegaremos lá. Eu acionei o nosso cronômetro ali um pouquinho atrasado, então nós já chegamos ao final do programa, passou rápido demais, mas a gente vai continuar falando aí, porque o visitante vai continuar fazendo as suas perguntas, que vai levar a novas reflexões, mas as explicações de Kardec foram muito claras. Leiam com calma toda essa resposta sobre o esquecimento do passado e recorram também ao livro Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, onde Kardec vai falar das causas anteriores e das causas atuais das aflições e, mais uma vez, sobre o esquecimento do passado. Muita paz a todos, até o próximo programa, se Deus quiser. E Ele há de querer. Muita que paz. Que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Sou Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez, eu e meu parceiro Renato Souza, para darmos continuidade ao estudo da obra Revista Espírita no ano de 1859. Continuamos aqui no mês de junho, né? Nas conversas familiares de Além Túmulo com o espírito Alexandre de Roubaud. Na semana passada nós paramos na pergunta número 13, né, que fala: esse mundo é igual ou inferior ou superior à Terra? Ele pede desculpas dizendo que é superior ao mundo ao qual ele pertencia, de onde ele veio. Então hoje nós vamos começar aqui fazendo a pergunta número 14. E a gente vai naquele mesmo molde, né? Exato. Semana passada o Renato leu a pergunta e eu dava a resposta. Hoje eu vou fazer as perguntas e o Renato dá a resposta. Ok, pessoal? Então a pergunta número 14 diz o seguinte: sabemos que nosso mundo está longe da perfeição e, consequentemente, não nos sentimos humilhados por haver outros acima de nós. Mas então, como viestes a um mundo inferior àquele que habitais? Dais aos ricos? Eu quis dar. Desci a cabana do pobre. Já explicou tudo. Exatamente. A gente lembra o grande precursor disso tudo foi o nosso próprio Cristo. Exato. Alguém sabe, esse aqui a gente sabe que veio de mundos superiores. Agora Jesus veio de que mundo? Né? Meu certeza. Deus do céu, indizível, inimaginável. E ainda assim ele veio. É a própria missão do Cristo, né? Eu vim para aqueles que precisam, não é? É o caminho, esse aqui é o caminho. Eu vim para aqueles que precisam, para quem não precisa, você vai lá para quê? Exatamente. Né? Com certeza. E a função dos espíritos nobres é essa, ajudar aqueles que estão à sua retaguarda. Isso, né? Perfeito. Contribuição para a lei, né? Exatamente. Então vamos a número 15. Poderias dar-nos uma descrição dos seres animados no mundo em que habitais? Resposta grande, hein, Bill? Grande. Eu tinha esse desejo em vos falando mesmo agora, mas compreendi a tempo que teria dificuldades para vos explicar isso perfeitamente. Ali, os seres são bons, muito bons. Moral
compreendei já esse ponto, que é a base de todo o resto do sistema moral nesses mundos. Nada ali entrava o voo dos bons pensamentos, nada lembra os maus. Tudo é felicidade, porque cada um está contente consigo mesmo e com todos aqueles que o cercam. Como matéria, como sentido, total descrição é inútil. Que simplificação no organismo de uma sociedade. Hoje, que estou em condições de comparar as duas, estou espantado com a distância. Não penseis que vos digo isso para vos desencorajar. Não, muito ao contrário. É necessário que o vosso espírito esteja bem convencido da existência desses mundos. Então, tereis um ardente desejo de os alcançar, e o vosso trabalho vos abrirá a sua rota. Perfeito, né? Dando um incentivo aí. A gente sabe que há mundos mais sutis, né? Matérias mais nobres ou menos grotescas. Então, acho que o objetivo nosso é esse, né? Alcançar Sim. justamente esse patamar espiritual, né? Enfim, chegaremos lá. Número 16. Esse mundo faz parte do nosso sistema planetário? Sim, está muito perto de vós. Entretanto, não se pode o ver, porque ele não tem o próprio foco de luz, e não recebe e não reflete a luz dos sóis que o cercam. Interessante. Número 17. Há pouco havias dito que vossa existência, ou melhor, precedente existência se passa longe de nós. E agora dizeis que este mundo é muito próximo? Como conciliar as duas coisas? Está longe de vós se consultardes as vossas distâncias, vossas medidas terrestres, mas estará próximo se tomardes o compasso de Deus e se tentardes abarcar com um golpe de vista toda a criação. Olha a diferença. Exatamente. Né? Para Deus não tem isso, não. É. Para a gente que existe a distância. E o que faz essa distância, hein, Bill? É justamente a nossa inferioridade. Exatamente. As distâncias ali, digamos, temporais, não é grande, mas e as morais? Refletem muito grande. Nossa, reflete muito na vida de todos nós, né? Exatamente. O caminho é esse. E aqui a gente está falando não de individualidade. É interessante isso, porque não ele está falando de individualidade. O Renato é bom e o Bill é ruim. O Pablo é mais ou menos. Não, ele está falando de um planeta. Exato. Um planeta todo. É um processo. É como aqui a Terra mudando de categoria agora para mundo de regeneração. Quando isso se der efetivamente, é um outro tipo de civilização que nós vamos encontrar aqui, né? Tomara que nós estejamos aqui, nós três aqui estejamos aqui, ok, beleza. Mas é uma outra realidade. Acho que a gente não tem nem ideia do que vai ser a regeneração, né, Renato? Onde o mal não presidirá mais, presidirá não no sentido literal, obviamente, o mal prevalecerá. Exatamente, o mal não mais prevalecerá. O que prevalecerá é o bem, ou melhor, a vontade de se fazer o bem. Hoje muitos se confundem com as nossas próprias aflições, né? E com aquela aproximação dos espíritos ali que nos perseguem. Então eles vão nos tentando ali, porque nós somos suscetíveis ao erro, né, às tentações. Mas quando isso acabar, quando esses espíritos forem afastados efetivamente, a gente vai só lutar conosco. Nós não vamos ter mais aquela aproximação dos espíritos, e quando a gente pensa algo ruim, ele, opa, é isso aí mesmo, vamos lá, é no ruim que você tem que ficar. E aí fica difícil de você racionalizar um pensamento quando você tem algo ali querendo te conduzir para um lado ruim, né? Sim. Tem uma nota aí, vamos Bill. à observação aqui. Bom, evidentemente, podemos considerar longe de se tornar como termo de comparação as dimensões de nosso globo, mas está perto em relação aos mundos que se encontram a distâncias incalculáveis. Exato. Exatamente. Em questões temporais, físicas, é perto. Né? Astronomicamente falando, né? Longe, tudo vai ser longe, né, da nossa realidade aqui. Mas de forma astronômica é perto. Mas a gente pensa com a carne. Exatamente. Se você pensar com o espírito, ele não é distante. É ali. Eu até vejo, mas eu não posso entrar lá. Exatamente. Porque a minha moral não me permite.
E a minha moral está atrelada a minhas questões materiais aqui, olha, que eu vou fazendo tudo errado e eu vou prejudicando. Como tem um filme aí, eu não lembro agora o nome do filme, mas eu sei que o rapaz ia para Marte. E ele tinha que entrar numa caverna lá, pronunciar algumas palavras, e ele era conduzido imediatamente para Marte, junto com a mulher amada lá. Enfim, um filme bem interessante, bem filme bobo, né? Mas eu gosto de filme bobo. Mas bem legalzinho o filme. Só que a nossa distância para Marte é inconcebível, né, em todos os sentidos, né, no caso aí de Marte. Mas outros planetas também que a gente sabe que é mais evoluído, como Júpiter, enfim. A distância física é muito grande para a gente e moral, então, mais ainda, né, que é o caso aqui. Não sei se é Marte ou Júpiter, mas a questão moral aqui nos distancia muito, né, diante do que ele está trazendo para a gente aqui, né. Então vamos a 18. Poderias precisar a região do espaço em que se acha este mundo? É inútil. Os astrônomos não a conhecerão jamais. Provavelmente um mundo mais etéreo. Com certeza. Não tem como. Exatamente. Como? A não ser que olhe com outros olhos. Se a ciência quer coisas palpáveis, porque ela crê tão somente naquilo que é palpável aos seus olhos. Exatamente. E aos seus sentidos, né? Não vai. A partir do momento que eu concebo que exista algo de material, mesmo que meus olhos não vejam, aí sim. Exatamente. Pode ser até que eu consiga vislumbrar que, existe alguma coisa ali. Exatamente. Né? Já consigo identificar nebulosas. Exatamente. E olha que ele pode estar falando aqui também está falando do nosso sistema solar. E dimensões, né, Bill? Dimensões. Ou Uhum. ele também pode estar falando que o físico está lá. Exato. O físico está lá inabitável. Uhum. Vamos olhar lá para Júpiter. Não tem nada lá. Tem várias luas lá. Não tem nada. Só gases. É o que nós conseguimos ver. Só tem gases. Aquilo ali é inabitável, gente. Não tem como habitar aquilo ali. Uhum. Mas e aí o desdobramento do físico para o espiritual? Está lá pleno, né? Perfeito. Robusto, lindo. Mas ninguém vê, pô. Uhum. Perfeito. Olha só, para pensar, senão para que existiria? Para que teriam nomes? Qual a finalidade? Para que seriam batizados? Segundo esse batismo, fomos nós que damos, e a própria espiritualidade segue esse batismo. Segue, porque Maria João de Deus fala sobre as visitas que fez em Marte. E outros espíritos falam aí a respeito de outros planetas e tudo mais, né? Enfim, então, sem dúvida, né? O nome que foi... Humberto de Campos também. Humberto de Campos também trata, né? Então, sem dúvida, o nome que foi dado está de acordo com o que foi autorizado pela divina providência. Não, esse nome aí mesmo. Vocês vão chamar de quê? De Júpiter? É Júpiter. É Júpiter, né? Com certeza. Exatamente. Então, vamos a 19, né? A densidade desse mundo é idêntica à do globo? É necessária de 1000 para 10. A proporção, né? Meu Deus. Seria, número 20, seria esse mundo de natureza dos cometas? Seria esse mundo da natureza dos cometas? Não, de modo algum. Ok. A 21, se não tem luz própria e não recebe nem reflete a luz solar, nele reinará uma perpétua escuridão? Boa pergunta. Boa, né? Excelente. Os seres que ali vivem não têm nenhuma necessidade de luz. A obscuridade não existe para eles. Não a compreendem. Pensais porque sois cegos que ninguém pode ter sentido da visão? Cego é o corpo físico. Exatamente. E aí é aquela questão, cego é o corpo físico. Por que a pessoa, né, quem vê é a alma, né? E por que você não pode ver as coisas espirituais? Você não consegue ver as coisas físicas, exatamente, né? Falando, né? Propriamente ditas, mas as coisas espirituais você pode ver sim, porque a gente vê de olhos fechados mais do que de olho aberto. Por que não, né? Estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita 1859, continuamos aqui no mês de junho de 1859. E a gente pode tirar daqui, se a gente for partir desse princípio que eu acabei de falar agora, de se tratando de um mundo físico, verdadeiramente, dentro do nosso sistema solar, dos planetas que giram ali em torno do nosso Sol. Não recebe a luz solar porque está muito longe. Vamos destacar os planetas mais longe do Sol, né, dentro do nosso sistema. Agora eu não vou saber, só olhando mesmo. Mas enfim, ele está longe ali fisicamente, né? E a gente não recebe a luz do Sol, nem precisa. Né? Para os espíritos que habitam lá, para o mundo
que gira em torno do físico, né? Ou seja, o mundo astral em torno do físico não precisa da luz propriamente dita, né? Eles são luz. Eles são a própria luz. A diferença nossa, a gente é vagalume, né, Bill? A gente tá sempre, oscilando, né? Exatamente. Pirilampos. Estamos sempre oscilando muito, Meu com certeza. Deus do Agora céu. ele vem falar de Júpiter aí, Bill, olha só. Vamos lá, vamos para 22, não é isso? Não é 22 que a gente tá? Isso. Conforme certos espíritos, o planeta Júpiter é muito superior à Terra, ou melhor, conforme certos espíritos, o planeta Júpiter é muito superior à Terra. Isso é exato? Sim. Tudo que vos disseram é verdadeiro. Ah, Tá então vendo? a gente já tem uma ratificação aí, né? Beleza. Pergunta número 23. Revistes Arago depois que voltastes ao mundo dos espíritos? Foi ele quem me estendeu a mão quando deixei o vosso. E a 24 pergunta o seguinte. Em vida conhecestes o espiritismo? O espiritismo, não. O magnetismo, sim. O magnetismo sempre gira em de torno. tudo né? partiu, porque Kardec partiu justamente dali, ó, tem que partir daqui. Exatamente. Partiu de algum princípio, né? Por quê? Por quê que parte do magnetismo? Porque o magnetismo existe. Está em a natureza. Isso, desde então. Né? Exato. Desde sempre. Sim. Ele existe, faz parte da criação. Perfeito, É a natureza. Bill. É a natureza, né? Perfeito. Pergunta número 25. Qual a vossa opinião sobre o futuro do espiritismo entre as corporações científicas? Grande, mas seu caminho será penoso. Olha tudo que a gente falou, hein, Bill? Exatamente, exatamente. Porque é o novo e não é palpável. Uhum. Porque nós, eu e o Renato, todo mundo que segue o espiritismo, nós somos loucos pra essa galera. A gente não vê falando com espírito, pô. Como é que pode? Doideira, o cara acredita em umbral, em aeróbus, como a gente já falou aqui. Uhum. Que doideira, coisa de doido, né, para os mais céticos. Então realmente precisa ter... É penoso porque a gente está quebrando pedras, né? Exato. Quebrando pedras. O Kardec quebrou muitas pedras pra gente, né? Os espíritos que compuseram lá a mesa, lá na Sociedade de Paris. Hoje a gente quebra bem menos, né? Hoje as pessoas estão mais receptíveis, né? Exato, A crença ali da comunicabilidade dos espíritos, continuidade da vida, né? Hoje a pessoa fala, bom, reencarnação, pô, legal, acho maneiro. Obviamente tem uns que não creem, até por seguirem outras doutrinas que fazem parte, mas tudo que se dá, né, cara? Tudo que se dá em a natureza de forma ampla e verdadeira é penoso, não adianta, não tem como, não é fácil, né, Renato? O caminho não é fácil, né? O caminho não é assim, né? É assim. Tudo você tem que desbravar. Exatamente, né? essa é a palavra, desbravamento. Então vamos à pergunta 26. Pensais, seja ele aceito algum dia pelas organizações científicas? Certamente, mas credes que isso seja indispensável? Ocupai-vos antes em colocar os primeiros preceitos no coração dos infelizes, que embaraçam o vosso mundo. E o bálsamo, é o bálsamo que acalma os desesperos e dá a esperança. Primeiro, né? Acredita, ok, mas não quer acreditar também. Com certeza. Vamos trazer primeiro a tranquilidade, vamos trazer primeiro o evangelho. Vamos passar primeiro uma coisa assim, olha, você não é só isso não, tá? Você continua. Tem algo além. Tem algo além. Para depois passarmos as outras questões ligadas ao espiritismo, principalmente a parte da ciência. Sim, sem dúvida. Porque o que mais vale? Científica, né? O que mais vale? Nós dois que cremos naquilo, a gente crê nisso aqui, né? A gente está aqui porque a gente crê. Mas a gente não produz nada, além disso que a gente está fazendo. E aquele cara que não acredita em nada, absolutamente em nada, é um cara que vai lá, mete a mão na massa, faz, é caridoso. Que muitas pessoas, até dentro do movimento espírita, acreditam que fazer caridade é só isso aqui, só o trabalho dentro da casa espírita, né, Renato? Tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Tô salvo, vou virar anjo. Dou lá quantos passos são? Regra reza a regra lá da nossa casa espírita, dá 10 passos, tá tranquilo, né? Dá uns 10 passos por dia, que não é uma regra lá da nossa casa, não é regra, mas é um caminho, uma orientação. Pô, dei meus 10 passos, ok, dei meus 10 passos, tchau, fui embora. Aí o cara ali na porta, o Renato tá ali na porta esperando o Bill Fabiano.
Pô, Bill, eu quero falar contigo. Pô, irmão, não tô sem tempo, agora não dá não, tem que voltar para casa. Cara, eu até conversava essa semana com uma amiga nossa lá do posto. Caridade, isso é o meu pensamento, tá, Renato? Galera que tá nos ouvindo, não é da doutrina. Caridade, para mim, na casa espírita, é onde eu menos pratico, pô. Cara, a casa espírita para mim é o meu aprendizado para eu aplicar na minha casa. Exato. Primeiramente. E na rua. Pô, mas mas na tua casa se reúnem os inimigos. Mas é isso aí, pô. Claro. Porque o Renato é meu irmão. Eu agredi o Renato me agrediu, a gente está ali junto para se reunir e para se unir novamente. Perfeito. Temos diferença? Temos. Por quê? Porque o Renato está lá no inconsciente dele, lá no cerne do espírito, que há alguma coisa. E eu também. Pô, alguma coisa, é meu irmão, cara. Pô, mas é alguma coisa que ele tem que... Pô, não bate comigo. Mas aí o que a espiritualidade faz? Afasta os dois? Não, aí vai perpetuar aquilo, a espiritualidade aglutina os dois. Isso. Porque aí o Renato, pô, mas o Bill é meu irmão, né, cara? Pô, preciso amá-lo. E eu a mesma coisa. Preciso amar meu irmão. É meu irmão, cara, meu sangue. Aí vamos botar uma situação, vai ver um cara de fora, dá uma pranchada no pé da orelha do Renato. Meu amigo, eu não quero. O sangue vai gritar ali. Eu falei, não, meu irmão não, meu irmão. Eu tenho mais diferença com ele, mas é meu irmão. É meu irmão. Então é isso, não é nada solto, né, Renato? Não tem uma pontinha solta. Ih, esqueceram aquela ponta ali, vamos aparar. Não tá solta. Emenda onde isso aqui? Não, de forma nenhuma. Né? As emendas correm por conta de Deus. E qualquer emenda que tenha que acontecer no meio do caminho, durante a caminhada, né? Ele vai fazer e as coisas vão acontecer no momento certo. Exatamente. Se está ali é porque é necessário. Às vezes para entrar até uma cordinha de outro lado ali, vamos emendar aqui. Com certeza. Não tem erro, né? Não tem erro. Graças a Deus, né, Bill? Existe uma questão importante que as pessoas quando caem na real, né? Em determinado momento da vida, dizem assim, nossa, eu vou morrer. Não é? E aí bate o desespero. Não é isso? E aí bate o desespero. E muitas vezes a gente encontra sobre isso mesmo, que as pessoas dizem assim, eu vou morrer, vai. Todo mundo vai morrer. Sim. Né? Todo mundo vai morrer. A gente está buscando desencarnar. Exatamente. Nós estamos buscando desencarnar. Deixar Quando você vira essa chave do teu pensamento, né? Da tua vibração para, olha, uma hora eu vou desencarnar. Uma hora eu vou ter que ir. É diferente, né? Aí é diferente. E é essa consolação que nós precisamos trazer. Porque desde Moisés, passando por Jesus e agora com a doutrina espírita, não é? E de alguma forma todas as religiões falam da existência da alma, muito embora não carreguem todas as questões doutrinárias do espiritismo, que é o cristianismo redivivo, não é? Você sabe que de alguma forma você vai continuar, mas você vai continuar como? Aí vem a doutrina espírita e esclarece direitinho como é que você não tem nada. Olha, não tem nada de espetacular, magnífico, nossa, é isso? Não. Então a gente precisa trazer, primeiro, esse amparo, que é, mais uma vez, Emmanuel com Chico Xavier, a boa nova da imortalidade. Sim. Cabe a nós médiuns levarmos essa tranquilidade para as pessoas. Olha, aproveitar da melhor maneira. Né? Mas quando é que eu vou? Eu não sei. Eu não sei quando é que eu vou. Saber quando você vai? É possível você ter uma noção? Diante da vida que você está levando. Exatamente. Diante do problema, da enfermidade que você está enfrentando. Sabe-se que uma hora pode ir. Sair daqui. A maneira é um detalhe. No mais, se você está conversando com uma pessoa que está, né, saudável, né, pelo menos aparentemente saudável, como é que você vai dizer? Não sei. Eu não sei o que está guardado para a prova que aquele espírito precisa passar, a expiação que ele precisa passar. A gente não sabe, não é? Mas é importante que você tenha essa tranquilidade de que você não vai estar sozinho, familiares vão te recolher, bons espíritos vão te ajudar, e você vai ter outras oportunidades. Olha, e é assim com todo mundo.
Você não vai acontecer só com você. Vai Não é acontecer privilégio, com todo mundo. né? Não tem privilégio de Nem ninguém. castigo. Nem castigo. Vai acontecer com todo mundo. Todo mundo vai passar por isso em um determinado momento. Pode ser no auge. Pode ser no auge. Pode ser, sim, perfeito. A gente sabe de histórias nesse sentido. Nossa, o casal namoraram, se apaixonaram, casaram e desencarnou. E aí? Pode ser no auge da chamada felicidade terrena, que é passageira. Exatamente. Não é? Que é passageira. Mas daí as compreensões que a gente precisa, que é pra gente passar a desencarnar, né, Bill? Exatamente. Eu acho que até pra gente, que a gente está se aproximando aí do fim do nosso tempo, do nosso programa, né? E até para deixar uma deixa aí já pro sábado, essa é a grande consolação de Jesus, né? Sim. É a grande consolação de Jesus. Sim. Gostou do encaixe aí, Gostei, adorei, gostei muito. É a Amanhã. grande consolação de Jesus, amanhã. Isso, né? amanhã, sábado, 9 da manhã aqui, a Consolação de Isso Jesus. aí. João Nogueira, Sim. né, Henrique Parente, Leopoldo Pio, Fabiana, nossa Fabi Araújo. Renato E o Renato Souza, né? Souza, Nem que- sempre estão todos juntos, mas com certeza. Sempre que possível, né? Sempre Então, que possível, a essa gente está aí trazendo o programa para vocês. é a nossa doutrina cristã espírita, a nossa grande consolação que o Cristo Jesus nos trouxe, né, que faz com que a gente se amplie a nossa visão espiritual, racionalize a nossa fé, que é o que é importante, a gente ter fé sim, mas a fé raciocinada. Exato. Né? O Kardec fala, fé raciocinada só é aquela que pode enfrentar a razão em qualquer época da humanidade. Perfeito. É isso aí. Pessoal, Acabou. chegamos ao final, acabou mais um programa Luz na Penumbra. Semana que vem estaremos juntos, se Deus assim permitir. Renato Souza, meu parceiro. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.